Você já parou para pensar por que sua vida financeira parece uma luta sem fim, como se estivesse sempre num jogo onde você perde? Por que, mesmo com toda a fé e orações, tantos cristãos continuam presos em dificuldades, sem conseguir pagar as contas e vivendo aquele sonho de um futuro melhor que nunca chega? A verdade pode ser difícil de engolir, mas é essencial. Existem armadilhas invisíveis que sugam suas bênçãos, consomem suas finanças e o deixam preso na pobreza sem que você perceba. E sabe o que é pior? Muitas vezes somos nós mesmos que, sem saber, mantemos essas armadilhas ativas. Mas chega disso. É hora de dar um basta. É hora de quebrar essa corrente que te segura. Deus não te criou para viver uma vida de escassez, preso em dívidas ou sofrendo com falta. Ele já te entregou todas as ferramentas que você precisa para vencer, mas talvez você ainda não saiba como usá-las. Neste momento, vamos abrir os seus olhos para enxergar as armadilhas escondidas que podem estar drenando sua prosperidade. E, mais importante, vamos te ensinar como sair delas antes que causem ainda mais estragos. Se você está cansado de ver sua família enfrentando privações, de sentir aquele aperto no peito cada vez que olha para as contas acumulando e de viver num ciclo que parece não ter saída, então este conteúdo é para você. Aqui você vai descobrir a verdade que poucos têm coragem de falar. Como transformar completamente sua vida financeira e tomar posse das promessas de abundância que Deus já reservou para você. Mas antes de continuar, quero que você veja se está realmente disposto a aprender e a dar o próximo passo, porque o que vamos revelar agora é nada menos do que o caminho para uma mudança definitiva na sua vida financeira. Cada palavra, cada ideia que você aprender aqui será como um degrau que te leva mais perto da verdadeira prosperidade. Mas atenção, é muito importante que você fique comigo até o final, porque a última armadilha que vou te contar é a mais traiçoeira de todas. É aquela que pega de surpresa muitos cristãos sem que percebam, e pode ser exatamente o que hoje está impedindo você de prosperar. Se você quer mesmo virar o jogo, quebrar essas correntes e mudar o destino da sua vida financeira, precisa conhecer essa última armadilha. Por isso, não desista antes de entender como se livrar dela e abrir as comportas para as bênçãos que Deus já preparou para você. E sabe qual é uma das armadilhas mais importantes que afastam muitos cristãos da prosperidade? É a falta de entendimento sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre esse assunto. Já imaginou por que tantos cristãos que acreditam num Deus tão poderoso e generoso ainda enfrentam tantas dificuldades financeiras? A resposta, muitas vezes, está na falta de conhecimento do que a Bíblia diz sobre prosperidade. Pense comigo. E se você tivesse um tesouro incrível escondido na sua casa, mas continuasse vivendo na pobreza, porque não sabe onde está o mapa para encontrá-lo? A Bíblia é como esse mapa, cheia de promessas e orientações sobre prosperidade. Mas sem o entendimento certo, essas promessas continuam distantes, como um sonho que a gente nunca alcança. Deus nos adverte claramente sobre isso no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo será destruído porque lhe falta o conhecimento. Jesus também disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância não se limita à saúde e à paz, mas também inclui os recursos materiais que nos permitem viver dignamente e abençoar outras pessoas. Jesus deixa isso claro na parábola dos talentos, relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Nessa história, um homem confia uma soma de dinheiro a 3 servos, esperando que eles multipliquem o que receberam. Os servos que investem o dinheiro com sabedoria e o fazem frutificar são recompensados, enquanto aquele que esconde seu talento por medo ou falta de conhecimento é repreendido.
Deus quer que usemos o que temos com sabedoria e coragem, sem medo ou ignorância. Ele espera que sejamos proativos e responsáveis na administração de nossos recursos para multiplicá-los e fazê-los frutificar. Outro versículo essencial que reforça essa ideia está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Isso nos mostra que Deus já nos capacitou a prosperar, mas precisamos entender como colocar essa habilidade em prática. Muitas vezes, o que falta não é o potencial para a prosperidade, mas a compreensão de como usá-la adequadamente. O capítulo 22 de Provérbios, no versículo 7, nos adverte que o rico domina o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso nos mostra que Deus quer que sejamos sábios administradores dos recursos que Ele nos deu, evitando a armadilha das dívidas e uma vida de escassez. Então, como podemos mudar essa situação? O primeiro passo é procurar ativamente saber o que a Bíblia realmente diz sobre prosperidade. Isso significa estudar as Escrituras com o coração aberto, pedindo ao Espírito Santo que nos revele verdades profundas. Não se trata apenas de ler os versículos superficialmente, mas de entender como aplicá-los em nossa vida diária. Precisamos estar preparados para aprender a administrar nosso dinheiro com sabedoria, investir no que realmente importa e confiar em Deus para todas as decisões financeiras. Além disso, é essencial nos afastarmos de uma mentalidade de escassez e adotarmos uma mentalidade de abundância, sabendo que Deus é o nosso provedor. Essa transformação começa em nossa mente e em nosso coração. É hora de buscar esse entendimento mais profundo e reconhecer que Deus já providenciou tudo o que você precisa para prosperar. Comece agora a buscar conhecimento, seja lendo a Bíblia com mais atenção, participando de estudos, ouvindo ensinamentos sobre finanças à luz da Palavra de Deus ou pedindo conselhos. Deus quer que você prospere, não apenas para o seu próprio benefício, mas também para que você possa ser uma bênção para os outros e um testemunho vivo do poder de Deus. Lembre-se, o conhecimento é o primeiro passo para a transformação. A verdade é que cada momento sem o conhecimento correto da Palavra de Deus é uma oportunidade perdida, mas ainda há tempo para mudar. Temos um recurso que pode mudar sua vida e equipá-lo com a sabedoria necessária para desbloquear as promessas de prosperidade em sua vida. Não deixe que a indecisão lhe roube mais um dia de sucesso. Comece agora e escolha viver a abundância que Deus planejou para você. O amanhã pode ser tarde demais. Agora, vamos à armadilha número 2, a mentalidade limitadora. Esse é um grande obstáculo que muitos cristãos enfrentam, impedindo-os de alcançar a prosperidade financeira que Deus deseja para suas vidas. De acordo com o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que nossas crenças internas moldam a nossa realidade externa, incluindo nossa saúde financeira. Muitos de nós crescemos ouvindo mensagens conflitantes sobre dinheiro. Algumas vozes na comunidade cristã enfatizam que o dinheiro é a raiz de todos os males, distorcendo o verdadeiro ensinamento bíblico de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Essa crença errônea pode nos levar a ver a prosperidade como algo negativo e não como a bênção que ela realmente pode ser quando usada corretamente. Essa mentalidade restritiva nos faz acreditar que somos eternos azarões em nossa história financeira, perpetuamente condenados. No entanto, isso contradiz diretamente a visão de Deus para nós, que é a de viver uma vida abundante, como Jesus expressou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. A maneira como percebemos nosso potencial financeiro geralmente determina a forma como interagimos com as oportunidades e desafios. Se nos vemos como poderosos ou fadados ao fracasso, tendemos a evitar riscos, mesmo quando eles podem levar a grandes recompensas. É como o servo na parábola dos talentos, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, que por medo enterrou seu talento em vez de investi-lo. Precisamos substituir os medos e as dúvidas por afirmações de fé e declarações consistentes com a palavra de Deus. Por exemplo, afirmar: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses, capítulo 4, versículo 13, reforça a crença em nossa capacidade de superar desafios por meio da força que Cristo nos dá. Para mudar uma mentalidade limitadora, não basta reconhecer os pensamentos negativos. É preciso um compromisso ativo de cultivar uma nova perspectiva, enraizada na verdade bíblica e reforçada por uma comunidade de fé que apoie o desenvolvimento e o crescimento pessoal. É um processo contínuo de ver a si mesmo como Deus o vê, capaz, poderoso e destinado a um propósito maior. Eu o encorajo a buscar ativamente essa transformação. Comece a manter um diário de gratidão e escreva diariamente o que Deus tem feito por você. Leia livros que expandam sua compreensão da prosperidade bíblica. Participe de grupos de estudo que explorem a fé e as finanças de forma equilibrada e saudável. Peça ao Espírito Santo para renovar sua mente e transformar sua perspectiva. Se até agora você está gostando desse conteúdo, confere se está inscrito em nosso canal. Estou preparando uma série de vídeos que vão transformar sua vida financeira e você não pode perder. Agora, vamos à armadilha número 3. A falta de produtividade e excelência. Outra armadilha que impede muitos cristãos de prosperar é a ausência de produtividade e excelência em suas atividades diárias. Você já reparou que algumas pessoas parecem estar sempre ocupadas, mas nunca alcançam seus objetivos? Muitas vezes, o problema não é a falta de esforço, mas a maneira como esse esforço é aplicado. A Bíblia nos ensina que devemos fazer todas as coisas de coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Isso significa que devemos buscar a excelência em tudo o que fazemos, seja no trabalho, nos estudos ou em nossas tarefas diárias. Muitos cristãos caem na armadilha de pensar que orar é suficiente para garantir a prosperidade. Veja o exemplo de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Daniel era tão distinto entre os administradores e sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejou colocá-lo à frente de todo o reino. Daniel era conhecido por sua excelência e não apenas por sua fé. Ele não se contentava apenas em orar, mas se dedicava com zelo às suas responsabilidades, sempre procurando dar o melhor de si. Você já deve ter ouvido a parábola da figueira estéril, que Jesus conta no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. O dono da vinha encontrou uma figueira que, embora ocupasse muito espaço, não estava produzindo nenhum fruto. Isso nos ensina que Deus espera que sejamos produtivos e façamos bom uso dos dons e oportunidades que Ele nos dá. Mas ser produtivo não significa apenas fazer muitas coisas. Significa também fazer as coisas certas da maneira certa. Outro exemplo poderoso é a história de José, no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e foi morar na casa de seu senhor egípcio. José prosperou porque, mesmo como escravo, demonstrou integridade, excelência e comprometimento com seu trabalho, o que atraiu o favor de Deus. No entanto, muitos cristãos caem na armadilha de entregar menos do que podem, usando desculpas como: estou fazendo isso para a glória de Deus, não para os homens. Mas, na verdade, quando não damos o melhor de nós, também desonramos a Deus.
A excelência é uma forma de testemunho. Quando você realiza um trabalho bem feito, com qualidade e dedicação, reflete o caráter de Deus e abre portas para novas oportunidades. Para evitar a armadilha da mediocridade, é essencial adotar uma atitude de excelência e produtividade em tudo o que você faz. Comece analisando suas atividades diárias. O que você pode fazer melhor ou de forma mais eficiente? Pergunte-se: estou fazendo bom uso do tempo e dos recursos que Deus me deu? Invista no aprimoramento de suas habilidades, aprenda coisas novas, busque adquirir conhecimento e aplique-se diligentemente à tarefa em questão. Não se esqueça de que Deus está sempre ao seu lado, dando-lhe força e sabedoria. Quando você procura ser excelente, não apenas para sua própria satisfação, mas para glorificar a Deus, Ele lhe dá ainda mais poder. Como diz o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Encomende ao Senhor tudo o que fizer, e os seus projetos serão bem-sucedidos. Agora que exploramos essa armadilha, vamos nos preparar para a próxima, que é igualmente perigosa e fundamental para sua jornada rumo à prosperidade. Uma das armadilhas mais comuns que mantém muitos cristãos em dificuldades financeiras é a má administração dos recursos que Deus coloca em suas mãos. Muitas vezes, pensamos que a prosperidade só vem quando ganhamos mais dinheiro, mas, na verdade, ela começa com a maneira como administramos o que já temos. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, lemos: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Isso significa que, se não soubermos administrar o pouco que temos, dificilmente estaremos preparados para administrar o muito. Muitas pessoas gastam mais do que ganham, não planejam seu orçamento e acabam se endividando, achando que, se ganhassem mais dinheiro, todos os seus problemas financeiros desapareceriam. No entanto, o problema não é necessariamente a quantidade de dinheiro que ganham, mas a maneira como usam o que têm. A má administração é como um saco furado, em que todo o dinheiro desaparece sem nenhum resultado. Essa é uma lição que podemos aprender com a história da viúva, em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Essa passagem nos ensina que Deus pode multiplicar nossos recursos quando somos bons administradores. A administração eficaz começa com um orçamento claro, em que cada despesa é planejada e controlada. Isso significa ter clareza sobre seus gastos essenciais e evitar gastos impulsivos. Muitos cristãos caem na armadilha de gastar por emoção ou status, comprando coisas de que não precisam para impressionar pessoas que talvez nem conheçam. Essa mentalidade não leva à prosperidade. Na verdade, ela cria um ciclo de dívidas e escassez. Além disso, a administração eficaz inclui investimentos sábios. Não se trata apenas de economizar dinheiro, mas também de fazer com que o dinheiro trabalhe para você. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, Jesus conta a parábola dos talentos, em que o servo que investiu o dinheiro que recebeu foi recompensado. O ensinamento é claro: Deus espera que façamos o melhor com o que Ele nos deu, multiplicando-o e fazendo-o frutificar. Ser um bom administrador de recursos também implica generosidade. Provérbios, capítulo 11, versículo 24 diz: alguns dão generosamente e veem sua riqueza aumentar. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Quando você administra bem o que tem, também abre espaço para abençoar outras pessoas. E Deus, que vê seu coração, recompensa sua generosidade de maneiras inimagináveis. Para escapar dessa armadilha, comece a prestar atenção em como você usa seus recursos. Faça um plano financeiro, anote todas as suas receitas e despesas, elimine os gastos desnecessários e procure maneiras de economizar e investir. Considere também a importância de dizimar e ofertar.
Quando você reconhece que tudo o que tem vem de Deus e devolve parte disso com alegria, está mostrando que confia nele para suprir todas as suas necessidades. Lembre-se do conselho do livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Ao aplicar esse princípio, você verá como Deus pode abençoar abundantemente sua vida financeira. A prosperidade começa com a sabedoria de administrar o que você já tem. Finalmente, chegamos à armadilha número 5, a falta de renovação da mente. Entre os obstáculos que se interpõem entre nós e a prosperidade que Deus tem para nós, um dos mais críticos é a falta de renovação da mente. Esse não é apenas um conceito espiritual, mas uma prática transformadora que redefine a maneira como interagimos com o nosso mundo e nossas próprias expectativas. A Bíblia nos diz claramente em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esse versículo não é apenas um conselho, mas um chamado para adotar uma nova maneira de pensar, em harmonia com os desígnios de Deus. Muitos cristãos, infelizmente, se apegam a uma fé passiva que espera milagres sem a necessidade de mudança pessoal. Eles oram e esperam, mas se esquecem de que a transformação começa ativamente dentro de cada um de nós, reconfigurando a maneira como percebemos tudo ao nosso redor. Muitas vezes, pensamentos limitantes como não mereço prosperar, não sou capaz de grandes coisas, ou mesmo a pobreza é uma condição virtuosa e desejável, se tornam barreiras reais entre nós e a abundância que Deus nos prometeu. Essas mentalidades nos fazem ver a vida com os olhos da escassez e do medo, em vez de olhos de possibilidade e fé. Como está escrito em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Nossas vidas externas são um reflexo direto de nossos estados internos. Se você acredita que não pode ser mais do que é agora, essa será a sua realidade. Renovar a mente é, portanto, essencial para quebrar as correntes da mediocridade e do conformismo. Isso significa que precisamos mergulhar na palavra de Deus e entender o plano que Ele tem para nós. Mergulhar na palavra de Deus, absorver e aplicar seus ensinamentos a todos os aspectos da vida é essencial. Meditar diariamente nas Escrituras, buscando entender profundamente o que Deus diz sobre quem você é e o que Ele quer que você seja, é o primeiro passo. Substitua pensamentos de insegurança, dúvida e escassez por verdades bíblicas de segurança, fé e abundância. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Acredite firmemente que Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades e visualize as bênçãos que Ele tem reservadas para você. Ao começar a mudar sua maneira de pensar, você também começará a mudar sua maneira de viver. As bênçãos e provisões de Deus começarão a se manifestar de maneiras que você nunca imaginou antes. Não se esqueça de que a prosperidade começa na mente. Transforme seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus e veja como sua realidade começará a mudar para melhor. Deus quer que você viva a vida plenamente, mas isso só acontecerá quando sua mente estiver alinhada com a vontade dEle. Percebeu como seus pensamentos podem influenciar diretamente sua vida financeira? Você já tentou mudar sua mentalidade para atrair prosperidade? Compartilhe nos comentários como você planeja iniciar essa transformação mental. Se estiver determinado a renovar sua mente e abrir as portas da abundância que Deus tem para você, deixe um comentário dizendo: estou me renovando para prosperar. Isso mostrará seu compromisso e estaremos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho.
Vamos passar por essa transformação juntos. Agora vamos explorar a armadilha número 6, medo e insegurança. Outra armadilha poderosa que afasta muitos cristãos da prosperidade é o medo. A Bíblia nos ensina repetidamente a não ter medo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, lemos: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. O medo pode nos fazer hesitar diante de oportunidades, rejeitar riscos calculados ou nos manter presos em nossa zona de conforto, mesmo quando sabemos que precisamos seguir em frente. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de investir, iniciar um novo negócio ou procurar um emprego melhor porque temem o fracasso ou a rejeição. Mas a verdade é que Deus nos deu um espírito de coragem, capacidade e força. Ele prometeu estar conosco em todos os momentos e nos ajudar a superar todas as dificuldades. Como Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O medo também pode nos levar a confiar apenas em nossos próprios esforços, em vez de confiar em Deus. No entanto, Deus nos chama a confiar nele. Em Salmos, capítulo 56, versículo 3, está escrito: quando o medo me dominar, confiarei em ti. A fé é o oposto do medo. É acreditar que Deus já preparou o caminho e que Ele está no controle de tudo. Para superar essa armadilha, comece reconhecendo seus medos e entregando-os a Deus. Confesse suas inseguranças e peça ao Senhor que fortaleça sua fé. Leia e medite em passagens bíblicas que reforcem a confiança em Deus, como Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Declare essas verdades em voz alta quando o medo tentar tomar conta de você. Também é importante dar passos de fé, por menores que sejam. Se você tem medo de dar um grande passo, comece com algo menor, mas significativo. Por exemplo, se você está considerando mudar de emprego, ore pedindo orientação e procure oportunidades de crescimento que estejam alinhadas com o propósito de Deus para a sua vida. Ele não o criou para viver com medo, mas para viver com ousadia, avançando em direção aos grandes planos que Ele tem para você. Como diz o livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e Ele endireitará as suas veredas. Abandone o medo e siga em frente com fé. Armadilha 7. Falta de iniciativa e ação. Parabéns! Se você chegou até aqui, já deu um passo importante que muitas pessoas nunca ousam dar. Você decidiu não apenas ouvir, mas também se aprofundar na verdade e buscar uma mudança real em sua vida. Isso mostra que você tem um coração que anseia por transformação, e é exatamente isso que Deus honra. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, ter renovado sua mente, vencido o medo e compreendido a importância de uma boa administração, mas se não agir, nada disso fará diferença. Essa é a armadilha em que muitos caem. Acreditar que conhecer a palavra de Deus e ter fé é suficiente para que as coisas mudem como num passe de mágica. Mas a Bíblia é clara. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras está morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Essa armadilha é perigosa, porque faz com que você acredite que está no caminho certo, enquanto apenas espera que algo aconteça, sem perceber que Deus já lhe deu tudo o que você precisa para começar. Ele colocou oportunidades à sua frente, habilidades em suas mãos e uma missão em seu coração. Pense na história dos 4 leprosos, relatada no 2º livro de Reis, capítulo 7, versículos 3 a 9. Eles estavam em uma situação desesperadora, passando fome e à beira da morte, mas decidiram agir. Eles disseram: "Vamos para o acampamento inimigo.
Se ficarmos aqui, morreremos de qualquer maneira. Eles não sabiam o que os aguardava, mas decidiram agir. E ao fazê-lo, descobriram que Deus já havia preparado o caminho para a vitória deles. Enquanto muitos permaneceram paralisados pelo medo e pela incerteza, esses homens agiram e, por isso, foram abençoados. A falta de iniciativa é como uma âncora que o mantém preso no mesmo lugar ano após ano, esperando por um milagre que, na verdade, você mesmo pode iniciar ao dar um pequeno passo. Imagine o que poderia acontecer se você decidisse agir agora, com determinação, confiando que Deus guiará cada passo seu. Mas eu sei que nem todos chegam até aqui. Isso só mostra o quanto você é especial. A determinação de ir até o fim, de assimilar todo o conhecimento e, acima de tudo, de colocá-lo em prática, é o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realizam. Você é um realizador e é hora de assumir essa identidade. Se for uma questão de abrir um novo negócio, informe-se sobre ele, elabore um plano. Se for uma questão de colocar suas finanças em ordem, comece a poupar ou investir. Se for uma questão de restabelecer um relacionamento, faça o primeiro contato. Seja qual for o caso, não espere mais. Como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à prosperidade, mas o apressado sempre acaba na miséria. Não adianta apenas planejar, você precisa agir diligentemente, com fé e concentração. O fato de você ter chegado até aqui mostra que está comprometido com sua transformação. Agora é hora de sair da teoria e colocá-la em prática. O próximo passo depende de você, e Deus já preparou o terreno para a sua vitória. Levante-se, tome a iniciativa e veja como sua vida começará a mudar. Aproveite essa oportunidade de ouro para romper todas as armadilhas e viver a abundância que Deus prometeu a você. Hoje falamos sobre as armadilhas que mantêm muitos cristãos presos na pobreza, armadilhas que podem estar bloqueando as bênçãos que Deus tem reservadas para você. Desde a falta de conhecimento bíblico até a falta de iniciativa e ação, cada um desses obstáculos foi exposto para que você possa reconhecê-los e saber como superá-los. Vimos como é importante renovar sua mente por meio da palavra de Deus, entender o poder da excelência e da produtividade, ser um bom administrador dos recursos que o Senhor colocou em suas mãos e dar passos de fé, confiando que Deus está no controle da situação. Por fim, vimos que sem ação, sem tomar a iniciativa, todas essas mudanças de mentalidade e aprendizado não terão efeito algum. O momento é agora. Levante-se, tome posse das promessas de Deus e haja. O poder de mudar sua vida financeira e espiritual está em suas mãos. É hora de deixar para trás tudo o que o impede de viver a plenitude que Deus deseja para você. Lembre-se de que Deus o chamou para viver em abundância, para ser uma bênção para os outros e para glorificar o nome dele em tudo o que fizer. Portanto, não pare por aqui. Continue aplicando os princípios dele em sua vida diária. Ore, busque mais conhecimento, renove sua mente com a verdade da palavra de Deus e, acima de tudo, não tenha medo de agir. Lembre-se, a mudança começa dentro de você e Deus já está ao seu lado, pronto para ajudá-lo a cada passo do caminho. Antes de ir, certifique-se de que já está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos, que trarão ainda mais conteúdo para transformar sua vida. Ative o sino para receber notificações e compartilhe este vídeo com todos que você conhece e que precisam ouvir essa mensagem. Sua transformação pode inspirar outras pessoas. Até o próximo vídeo e que Deus o abençoe abundantemente.